Olá, turma do sexto ano Péricles. Esta é a segunda aula das orientações de estudos do quinto ano, quarto bimestre. Nessa segunda aula, nós vamos estudar os números decimais e como é que é feita a leitura dos números decimais. Então, números decimais são aqueles números que a gente fala números quebrados. Então, eles não indicam um inteiro, né? Então, eles servem para medir, mas eles não servem para contar. Então, por exemplo, a gente não fala que tem uma cadeira e meia. A gente fala ou uma cadeira ou duas cadeiras. Então, os números decimais, eles geralmente são representados por vírgula para separar a parte inteira da parte decimal. Mas em alguns países de língua inglesa, que não é o caso do Brasil, eles usam o ponto para separar a parte inteira da parte decimal, tá? Então fica a dica aí que pode usar o ponto ou a vírgula, tem que prestar atenção nisso. Nos números decimais a gente também tem um quadro de ordens. Então aqui nesse quadro tem um exemplo de um número decimal. Nesse número decimal nós temos a parte inteira formada pelos algarismos 1, 4, 2, 3 e a parte decimal formada pelos algarismos 5, 8 e 9. Então aqui eu vou representar com letra maiúscula as ordens da parte inteira e com letra minúscula as ordens da parte decimal. Décimo, centésimo, milésimo. Opa, fazer aqui, esse M ficou meio estranho. Ok? Então, ó, unidade, dezena, centena e assim por diante. Aí depois unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, continua. Aí aqui, décimos, centésimos e milésimos. A gente vai ver só até milésimo, porque na prática, no nosso dia a dia, a gente só trabalha geralmente com 3 casas decimais, né? Então, por exemplo, quando você vai comprar alguma coisa ou pagar uma conta, você usa valor monetário, então você vai usar só até centésimos, né? Que é centavos. Agora, o preço do combustível, por exemplo, não sei se você reparou, no posto, você chega lá, ele está até milésimos, né? Ele tem 3 números depois da vírgula, tá? Então aí, como na prática a gente só vê até milésimo, então aqui no caso eu só vou dar exemplo até milésimo, certo? Mas como é que é feita a leitura de um número decimal? Isso é importante. Porque às vezes você precisa escrever um número por extenso, né? Fazer a leitura, escrever como se lê. Uma dica é você usar o quadro de ordens. Então aqui, nesse primeiro exemplo, então nós temos, ó, unidade, aí aqui décimos, e aqui tem centésimos. Então nós não temos nenhum valor na parte inteira, temos 0 unidades. Aí eu vejo até qual
casa decimal ele foi? Até a segunda, que são os centésimos. Aí a gente lê como 23 centésimos. Tá? Então aqui a gente lê como 23 centésimos, certo? Segundo exemplo, então nós temos 5 unidades, 7 décimos e 5 centésimos. Então agora na parte inteira não está zero, nós temos um valor aqui. Na parte decimal ele vai até centésimos. Então a gente agora pode ler como 5 inteiros e 75 centésimos. Ok? Mais um exemplo. Esse exemplo agora nós temos duas ordens na parte inteira. Então nós temos aqui unidade, dezena. Então, peraí que se ficou estranho, né? Unidade, dezena. Aí aqui nós temos décimos, centésimos. Então, novamente, a gente vai ler até centésimos. Só que aqui nós temos 11. Então, são 11 inteiros. Então, a gente pode ler assim, ó. 11 inteiros e 6 centésimos. Ok? Mais um exemplo. Aqui na parte inteira nós temos um algarismo só, então unidade. Só que aí aqui agora na parte decimal nós temos 3 algarismos. Então, ó, décimos, centésimos e milésimos. Ok? Então agora a gente vai ler até milésimos. Então como é que fica? Então ficam, deixa eu afastar aqui, ficam 2 inteiros e 800 99 milésimos. Ok? Mais um exemplo. O nosso último exemplo. Agora nós temos 3 algarismos na parte inteira. Então nós temos unidade, dezena e nós temos centenas. Na parte decimal, um algarismo só. Então aqui, décimos. Então a leitura agora ela vai ser feita só até décimos. Então a gente pode ler como 134 inteiros. Vamos fazer essa leitura. Deixa eu só afastar um pouco aqui. E 1/10. Opa, desculpa. E 1/10.
Então essa aula é só isso. Na próxima aula vamos ver multiplicação e divisão por 10, 100 e 1000. Até lá!